Boa noite, paz seja convosco e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como início dessa aula, eu deixo o Salmo 126 que diz: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos retornar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes de Neguebe. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. As correntes de Neguebe eram provenientes do descongelamento da montanha do Monte Hermon e que invadia o deserto de Neguebe. O salmista diz: Faz-nos retornar do cativeiro, Senhor, outra vez, como as correntes de Neguebe. Essas correntes invadiam o deserto e tornava o lugar seco no manancial. Que esta transmissão, que esta aula, que as palavras que serão ditas, que esse salmo possa entrar na tua casa, na tua vida, no teu ministério, como as correntes de Neguebe, e que a tua vida e a tua família sejam refrigeradas, abençoadas, edificadas, renovadas pelas correntes de Neguebe, pela graça do Senhor, que entra na tua casa, na tua vida e na tua família como refrigério. Louvado seja Deus. Vamos ver quem já está por aqui, para nós começarmos nossa aula de hoje. Deus abençoe a irmã Sônia Rangel, ali de Arthur Rios, irmã Rosa Carvalho, de Realengo, irmão Eliseu Nepomuceno, também de Arthur Rios. Deus abençoe, meus irmãos. Está chegando mais gente aqui. Vamos hoje falar sobre a história da Assembleia de Deus. Eu ministro aula de história da igreja desde 2002. E entre as disciplinas que eu ministrei, a que mais eu me identifico é história da igreja. E por isso eu gostaria de estar falando com os irmãos sobre esse assunto nessa noite. Tá? Otávio Silva, seja bem-vindo. Irmã Vanessa, eu celebrei o casamento. Deus abençoe, minha irmã. Irmão Williams Luiz, ali da Vila Kennedy, WCM, um lugar de comunhão e graça. Deus abençoe. Nosso irmão Williams Luiz, líder dos diáconos da nossa igreja. Um abraço. Chegando mais gente aqui. Meus amados, nós, como eu disse, já estamos ministrando aula de história da igreja há muito tempo. E de história da Assembleia de Deus também. Eu tenho alguns livros que falam da história da Assembleia de Deus. Tem esse aqui, do pastor Silas Daniel, A História dos Hinos que Amamos. É a história dos hinos da harpa. Cada hino da harpa tem uma história muito bonita. Tenho também Daniel Berg, enviado por Deus. É o diário de Daniel Berg, parceiro de Gunnar Wingre, os fundadores da Assembleia de Deus. O livro que eu indicaria para todo assembleano, para todo seminarista, para todo aquele que deseja conhecer a história das Assembleias de Deus, é esse daqui. Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingre. Esse livro eu classificaria como Atos 29, porque o que Deus vai fazer através de Gunnar Wingre a partir de 1909 é uma coisa maravilhosa.
E esse livro, Diário do Pioneiro, ele é simplesmente espetacular. É um livro que ele deixou escrito, é o seu diário mesmo. Ele deixou escrito com um recado para o seu filho, Iva. E depois que ele morreu, o filho achou aquele pacote, estava escrito: Iva, abra isso. E quando ele abriu, era o diário, era a sua história, contando tudo o que aconteceu, onde ele chegou e durante os 20 anos que passou no Brasil, toda a sua trajetória. Diário do Pioneiro de Gunnar Wingre. Tenho aqui a história das Assembleias de Deus em Belém. História das Assembleias de Deus em Belém. Também é um livro que é muito importante. Foi editado pela própria igreja lá em Belém, a de Belém. Tá? Não foi editado pela CPAD. E aí começa já um relato da nossa história. Antes de mostrar alguma coisa aqui no final desse livro, vamos dar um breve resumo da história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela é oriunda do movimento pentecostal. O que foi o movimento pentecostal? Por volta do ano de 1900, cerca de 100 anos depois da oração dos morávios, os morávios fizeram um relógio de oração, onde eles oraram durante 100 anos. A intenção daquela oração era um relógio de oração de 24 horas. Mas aquele relógio de oração foi tendo continuidade e demorou 100 anos. Alguns anos depois, o movimento pentecostal aparece trazendo de volta os dons espirituais. Algumas pessoas começaram a ter experiências e começaram a pregar que os dons continuavam de pé na atualidade, né? Porque para muitos tradicionais, os dons espirituais se limitaram à era apostólica. O movimento pentecostal vai quebrar isso. E muitas igrejas tradicionais começam a se reunir em determinados lugares. E isso é chamado de movimento pentecostal. Um dos nomes mais conhecidos é o pastor Seymour, que se reuniu na rua Azusa Street, e ali ele começou com um grupo pequeno, mas aquele grupo foi crescendo, alguns milagres iam acontecendo naquele lugar, e então ficou muito famoso o movimento na rua Azusa, o movimento pentecostal. Alguns jornais foram ali para investigar aquele movimento, e quando aquele jornalista escreveu sobre o que tinha visto, ele disse: eu não vi nada demais, a não ser que eles têm um culto totalmente diferente. O líder se ajoelha de vez em quando durante o culto e eles cantam o tempo todo a mesma canção. O Consolador chegou. Sem querer, esse jornalista que foi ali para denegrir a imagem do movimento, ele estava falando uma coisa muito verdadeira. O movimento era um movimento de culto livre que resgatava a pregação dos pregadores leigos, resgatava o ministério através das mulheres. Deus usava diversas pessoas de diversas formas. E foi assim que começou a história das Assembleias de Deus. No livro Diário do Pioneiro, Gunnar Wingre conta a sua história. E ele diz que em 1909 houve um congresso na cidade de Chicago. O movimento já estava no auge desde 1906. Gunnar Wingre era sueco e já pastoreava uma igreja nos Estados Unidos. Era formado em teologia pelo Seminário do Sul dos Estados Unidos. Pastor batista, formado e pastoreando. Mas ele ouviu dessa conferência e ele quis conhecer essa conferência.
E nessa conferência ele recebeu essa experiência do batismo com o Espírito Santo e evidenciou o dom de línguas. Nessa conferência ele conheceu um amigo, também sueco, de nome Daniel Berg. Ele voltou para sua cidade, Daniel Berg voltou para dele, onde trabalhava num sacolão. E quando Gunnar Wing voltou para a sua igreja e contou a sua experiência, a igreja era tradicional e não aceitou a experiência de Gunnar Wing. Então ele vai ser desligado daquela igreja e vai para a igreja de um amigo, e aquela igreja aceita, né? E naquela pregação muitas pessoas são também batizadas com o Espírito Santo, e a partir dali aquela igreja do amigo de Gunnar Wing se torna uma igreja também pentecostal. A igreja que ele pastoreava não aceitou e ele saiu. Bem, mais à frente, ele conheceu um homem de Deus chamado Adolf Ulled. Adolf Ulled era tão usado por Deus que, segundo os relatos de Gunnar Wing, quando ele estava sendo usado pelo Senhor, ele até saía do chão e começava a entregar uma profecia. E esse Adolf Ulled disse para Gunnar Wing que Deus tinha uma chamada para ele. Essa chamada era missionária e o lugar que ele deveria ir se chamava Belém do Pará. Se chamava Belém do Pará. Ele não sabia onde era isso. Ele também não estava ainda com Daniel Berg. E o Espírito Santo também vai avisar Daniel Berg lá na cidade que ele está, para que ele vá até onde está Gunnar Wing. Os dois se juntam, vão à casa do Adolf Ulled e ele confirma: esse é o teu companheiro. Esse é o teu parceiro para a obra missionária. E assim, eles vão à biblioteca. Naquela época não tinha Google, não havia internet, não havia transmissão ao vivo pelo Facebook, né? E eles foram até a biblioteca para descobrir onde era essa tal cidade, esse estado chamado Pará, né? Que foi o nome proferido por Adolf Ulled, que não sabia também o que estava dizendo, e no momento daquela ministração profética que veio sobre ele, ele falou em português. Disse: essa é a língua do país que vocês vão. E o nome desse lugar se chama Pará. E assim, eles vieram no dia 5 de novembro de 1910. Embarcaram no navio chamado Navio Clemente. O que eu estou falando é apenas um resumo. Várias coisas aconteceram antes da viagem. Eles vieram com apenas $90. Gunnar Wing doou os $90 que ele tinha no bolso, e Deus enviou um irmão para repor os $90. A passagem era $90. Mas quando eles chegaram no porto, Deus havia falado com eles que havia um navio dia 5. E quando eles foram comprar a passagem, a moça disse: não tem nenhum navio dia 5. E eles foram orar e ficaram lá no canto. Não, o Senhor falou que tinha um navio dia 5. E quando eles estavam esperando, de repente a moça do guichê de passagem, né, chamou-os e disse: ei, vocês, mas vocês têm muita sorte mesmo. Dia 5 tem realmente um navio que estava no concerto, e o nome é Navio Clemente. Vieram na terceira classe e chegaram em Belém no dia 19 de novembro de 1910. Então, os dois chegaram a Belém. Eu tive a oportunidade de ir a Belém no centenário em 2011. E desde 2011 eu tenho participado, só teve um ano que eu não fui. É feita essa recapitulação da chegada dos missionários ali no porto, a subida pela rua principal, a polícia fecha as ruas, os bombeiros, helicóptero e tudo, para ser feito a reconstituição da chegada dos missionários. Isso é muito bom para a igreja, porque é história viva que está sendo inserida, gravada na mente e nos corações
dos mais novos. Ok? Então, no dia 18 de junho, olha só, eles chegaram em novembro de 1910. Alguns meses depois, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Junho, 7 meses. Cerca de 7 meses depois, né, eles estavam, quando eles chegaram, por serem de formação batista, eles se apresentaram na Igreja Batista, em Belém, que existe até hoje. E chegando naquela igreja, eles começaram a dirigir o trabalho de oração. Acontece que, como eles tinham a experiência pentecostal, o estilo do trabalho não estava bem no estilo batista, certo? No estilo tradicional. E então eles tiveram problema com a liderança e o pastor os chamou, disse que não queria o trabalho daquele jeito. Eles estavam morando no porão do navio. Enquanto um aprendia a língua, o outro trabalhava para o sustento, porque a igreja, eles não tinham sustento nenhum, eles vieram sem sustento. A igreja local também não sustentava. Eles estavam no porão, mas pagavam, se não me engano, de aluguel $3 ou $4. Não era de graça. E assim, depois dessa oração, e que uma irmã chamada Celina de Albuquerque havia sido curada, a igreja, por ser uma igreja tradicional, achou que era um movimento estranho e os expulsou. Então, naquele dia 18 de junho de 1911, saíram 18 novos crentes. 18 crentes que eram a nata. A irmã Celina de Albuquerque, o seu esposo Diácono Albuquerque e mais alguns irmãos formaram um pequeno grupo que passou a se congregar na casa da irmã Celina de Albuquerque, que vai ser a primeira brasileira a receber também o batismo no Espírito Santo. Ok? Então, a fundação da igreja se deu nesse dia, 18 de junho de 1911, com o seguinte nome: Missão de Fé Apostólica, ou Missão Apostólica da Fé. Ok? Um nome que ele herdou lá do movimento pentecostal e ele usaria esse nome. Acontece que antes de eles registrarem a igreja, o Naving teve que voltar à Suécia para visitar o seu pai. E voltando à Suécia, ele foi via Estados Unidos. Quando ele passou pelos Estados Unidos, inclusive um detalhe importante, desculpa, quando ele passou pelos Estados Unidos, ele descobriu que aquelas igrejas oriundas do movimento pentecostal estavam se chamando Assembleia de Deus. Um fato interessante, ele conheceu nos Estados Unidos uma moça loira, amou à primeira vista. O nome dela era Frida Strandberg, que veio a se chamar Frida Wingre. Queridos, nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, não nascemos ontem, mas nós cremos no poder de Deus. No dia que aquele Adolf Ude foi usado lá nos Estados Unidos, antes deles virem para Belém, o Navingre era noivo, já estava noivo, e ele iria como missionário para a Índia. Mas aquele profeta disse: você vai para um lugar chamado Pará, e você vai casar com uma moça, e o nome dela é Frida Strandberg. Ele deu o nome da esposa de Gunnar Wingre cerca de 5 anos antes dele a conhecer. Então, quando ele já tinha implantado o trabalho no Brasil, quando ele volta para visitar o pai, ele conhece essa moça. E ela já vem com ele, com autorização do pastor local, um namoro que muito mal pegava na mão, e veio com ele até os Estados Unidos, depois ela veio para o Brasil. E aqui eles se casaram. E Frida Wingre é uma grande pioneira, uma mulher de Deus, uma pastora de fato e de direito, que tem lugar
na história das Assembleias de Deus. Então, em 1918, quando Gunnar Wing chegou dessa viagem, no dia 18 de janeiro de 1918, 18 de janeiro de 1918, eles registraram a igreja que era a Missão de Fé Apostólica, com o nome Assembleia de Deus. Ok? Então, o nome Assembleia de Deus só veio 5 anos depois. Até então era a Missão de Fé Apostólica. Tá bom? Esse livro, Diário do Pioneiro, ele tem uns extratos que deixa qualquer um de orelhas em pé. Na página 27 diz assim: um irmão foi arrebatado em espírito. Olha que coisa. Na página 63 diz que eles riam debaixo do poder. Eu acho que Gunnar Wing não subsistiria em algumas Assembleias de Deus. Página 75. Enquanto eu estava orando, um homem foi levantado bem alto do chão. Página 75 do Diário de Gunnar Wing. Na página 131 ele diz que uma moça não crente, sentindo o poder de Deus, caiu de costas no chão, clamando o perdão de Deus, e Jesus a batizou com o Espírito Santo, e ela cantou em outras línguas. Okay? Então, esse foi um breve relato da história das Assembleias de Deus, né? Que nós estamos passando para os irmãos. Tá? Eu vou ver agora algumas perguntas para a gente continuar. Para que eu possa falar um pouco do que está acontecendo a nível de convenção, né? Da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, que foi fundada em 1930. Nós temos aqui algumas perguntas, deixa eu ver aqui. Irmã Rosa pede oração por uma menina que está internada. O nome dela é Belinha. Rosa é esposa do pastor Oséias, líder da caravana missionária. Irmã Sônia Rangel, a paz do Senhor, pastor. Saudade das aulas do seminário. Amém. É sempre bom trazer a memória às aulas, é verdade. Quando eu trago a memória, eu que aprendo mais, né? Eu que aprendo mais porque é muito bom a gente ministrar aula. Tá bom, então, continuando aqui, meus amados. Antes de tocar no assunto Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, eu vou mostrar aqui para vocês quem são os pioneiros das Assembleias de Deus. O primeiro como a câmera é invertida, não dá para ler, tá? Mas dá para você ver muito bem a foto. O primeiro pastor da Assembleia de Deus se chama Gunnar Wingre, ok? Todos sabem. Daniel Berg era o seu auxiliar. O segundo pastor em Belém foi Samuel Nistrom, ok? O segundo. O terceiro pastor em Belém foi Niles Nelson. Niles Julius Nelson. Niles Nelson, conhecido como Niles Nelson. É o terceiro. O quarto foi o pastor Francisco Pereira do Nascimento. Ok? O quinto foi o pastor José Pinto de Menezes. Agora, o sexto foi o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. E aí a nossa história começa a ficar atualizada, porque esse pastor Alcebiades era pastor em Belém, depois foi pastorear Manaus, onde o pastor Samuel Câmara foi o seu vice, depois acabou assumindo a igreja em Manaus, e depois vai assumir a igreja. Então esse é o sexto, né? O sétimo, esse grande homem de Deus que eu tive a oportunidade de visitar em Belém, tive a oportunidade de ir na sua casa, e o nome dele é Firmino da Anunciação Gouveia. 90 anos agora, se não me engano. 90 anos. Ele nasceu em março de 1925. Né? 25. A perto de fazer 100 anos. Pastor Firmino.
Ele é o 7º na sucessão de Gunnar Vingre. Quem é o 8º? Pastor Samuel Câmara, atual pastor da igreja em Belém e fundador da rede Boas Novas de televisão, juntamente com o pastor Firmino. Eu tive a oportunidade de visitar o pastor Firmino em Belém, porque quando eu fiz o meu seminário de 95 a 2000, a minha monografia foi o perfil ético dos pastores na virada do milênio. E eu concluí o seminário na virada do milênio, 2000. E um dos pastores que eu usei para fazer perguntas foi o pastor Firmino, e eu mandei um e-mail para ele na época, e ele me respondeu esse e-mail acerca dos ministérios, dos cargos eclesiásticos, etc. Então eu tinha um desejo de entrevistá-lo. Em 2011, eu entreguei uma Bíblia de presente da igreja que eu pertencia, a Assembleia de Deus de Artur Rios, na época, e não tive tempo de ir na casa dele, porque também era o centenário, era uma festa muito cheia de eventos, não deu tempo. Mas 2 anos depois eu consegui pessoalmente conversar com o pastor Firmino. E ele me contou a sua história desde a conversão. Ele é um grande pastor, pastoreou 29 anos a igreja em Belém. É conhecido como alguém da segunda geração, porque ele teve contato com os pioneiros. Ok? E o pastor Firmino disse para mim, pessoalmente, na sua casa: Pastor Neres, eu tentei passar a igreja muitas vezes, mas Deus não permitiu. E o Senhor me disse, e ele disse assim: Pastor Neres, qualquer dia eu vou escrever um livro sobre as vezes que Deus falou comigo cara a cara. E uma das vezes que Deus falou comigo cara a cara foi quando o pastor Samuel me ligou de Belém, de Manaus, e disse que queria comprar uma televisão, que hoje é a Rede Boas Novas. E o pastor Firmino disse: Mas Samuel, eu não tenho dinheiro, a gente acabou de sair, né, de uma dívida, estamos estabilizando as contas. E o pastor Samuel insistiu que precisava comprar essa televisão, que a Assembleia de Deus precisava investir em um canal de televisão, na mídia. E assim eles acertaram, então, que ele pelo menos fosse em Belém para conversar. E ele me disse: Pastor Neres, quando ele entrou na porta, o Espírito do Senhor me disse: esse é o moço, esse é o teu substituto. E eu gravei essa história no meu coração. Eu ouvi isso do 7º na sucessão de Gunavim. Tive o privilégio de sentar com ele, de receber a sua oração, de dobrar os meus joelhos e deixar que ele me ungisse com óleo. Porque entendo que sobre ele tem uma autoridade apostólica. E eu recebi com muita gratidão a oração desse servo de Deus, né? E também foi recebido ali pelo pastor Samuel, que me apresentou o pastor Jonathan, seu irmão, e que nos autorizou a começar um trabalho aqui no Rio de Janeiro, chamado Assembleia de Deus West Church Mission, que é a WCM. Nós estamos pastoreando há 3 anos. Então, a história da nossa igreja também nasce em Belém. Bem, a igreja nasceu em 1911, foi registrada como Assembleia de Deus em 1918. Por volta do ano de 1930, havia um movimento de, eu não diria insatisfação, mas alguns murmúrios entre os pastores brasileiros, como se os pastores estrangeiros, os missionários, os suecos e outros, quisessem ser donos da igreja, quisessem ser donos do patrimônio. E isso entristeceu o coração de Gunnar Vingre. E ele, então, antes de começar a reunião, que foi presidida por um pastor lá da Suécia, se não me engano, Levi Petrus, e antes deles começarem a primeira assembleia da CGADB, os missionários escreveram um documento
eu tenho essa ata, eu não consegui achar aqui para mostrar para vocês. Escreveram um documento dizendo que eles abriam mão de qualquer patrimônio e que cada pastor local deveria ser independente. Cada pastor local deveria ser o pastor da sua igreja, deveria ser independente. Ok? Então, os missionários abriram mão, deram uma demonstração de amor, mas aquilo entristeceu o coração do fundador. Não deviam ter pensado assim dele. Um homem de Deus que nunca ganhou nada da igreja e que em 20 anos colocou uma Assembleia de Deus em cada estado da Federação Nacional. Um verdadeiro missionário que trabalhou sem dinheiro e sem preço. Somente quando ele estava quase morrendo lá na Suécia que a convenção voltou um salário para ele, mas Deus disse para ele, não precisa não, tá? E Deus o chamou para a glória com cerca de 52, 53 anos, está no livro ali. A história da sua partida é linda, porque ele está doente e o seu quarto se enche de uma glória tremenda. Ele levanta do leito, entrega uma mensagem profética para todos os familiares e para sua esposa. Depois ele cai de joelhos, levanta as mãos aos céus e diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Aleluia. No momento que ele partiu, a Frida Vingre escreve depois para o Mensageiro da Paz, escreve para o Brasil, dizendo: o irmão Gunnar não está mais conosco, o Senhor levou. E ela conta que naquele dia da sua partida, o quarto foi inundado por uma glória tão grande que eles não sabiam se era um velório ou se já era o céu, porque o Senhor veio buscar o seu ungido, o seu missionário, pastor Gunnar Vingre. Essa história da Assembleia de Deus é linda, até aí. Até aí. Depois dessa convenção em 1930, a igreja ainda permaneceu em unidade muitos anos, mas por volta do ano de 1988 teve o primeiro grande racha, uma primeira grande divisão. Então você tem a Convenção Nacional, que é a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, mas tem também a CONAMAD, que é a Convenção de Madureira, onde o presidente é o bispo Manuel Ferreira, bispo vitalício, e que é diferente da CGADB, porque a CONAMAD é uma convenção de igrejas. Todos os estatutos são padronizados e todo o patrimônio pertence à CONAMAD, enquanto a CGADB é uma convenção de pastores, né? E o pastor é que presta conta, satisfação à convenção. A convenção, queridos, é para a igreja o que a ordem dos advogados é para os advogados, para os juristas em geral, certo? É uma instituição, é uma associação que normatiza, que emite as credenciais, nada mais que isso, ok? Convenção não é igreja. E aí muitos começam a dizer, pastor fulano é rebelde porque saiu da convenção A e foi para a convenção B. Queridos, convenção é uma associação de homens, é uma associação terrena. Ela deve servir a igreja e nunca ao contrário. A igreja ela é invisível, invencível. A igreja é multiforme. A igreja é imaculada, perfeita. A igreja não depende nem precisa de convenção. Ela só existe para normatizar algumas coisas terrenas. E esse ano de 2017, a história da Assembleia de Deus vai ficar marcada mais uma vez. Porque no dia 31 de outubro de 2017, né? Semana passada, retrasada, o pastor Samuel Câmara, que é o pastor da Igreja Mãe em Belém do Pará, ele assinou o seu requerimento pedindo a saída da convenção geral. Isso vai gerar, já está gerando, a saída de cerca de 25 mil pastores, inclusive eu, porque
cerca de 4, 5 anos atrás, eu tive alguns sonhos com o pastor Samuel Câmara, o que me direcionou a passar para o seu ministério. E ele me apoiou e me apresentou o pastor Jonas para me apoiar no novo trabalho. Bem, a convenção, então, geral, vai perder mais de 20 mil líderes. E por que isso tudo? Porque há 30 anos o mesmo presidente vem na direção, ninguém consegue ganhar a eleição, é uma coisa muito fechada. E agora, no ano passado, ele conseguiu numa eleição muito tumultuada, onde tinha cerca de 9 mil inscrições embargadas pela justiça, 9 liminares favorecendo a anulação dessas inscrições, e mesmo assim a justiça autorizou que o filho do então presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, assumisse. E hoje o presidente é pastor Wellington Júnior. Bem, diante dessa situação conturbada, antes disso, antes dessa eleição, há 4 anos atrás, na outra eleição, havia um processo na justiça onde chegou a uma indenização de 10 milhões e 800, aproximadamente, onde se chegou ao bloqueio da conta do presidente, conta pessoal, tá? E foi veiculado na mídia, né? Como o pastor Samuel também queria concorrer à direção dessa convenção, ele perdoou essa dívida e voltou tudo ao normal, né? Deixou para lá, para que não houvesse o bloqueio das contas da CPAD e da CGAD. No entanto, nessa última eleição houve os mesmos problemas. Pessoas inscritas que não deveriam estar inscritas para votar. As pessoas tinham que votar por lei. Num celular só podia votar 5 pessoas, porque a empresa monitora, né, os IPs. Só que de um celular votaram 1.000 pessoas. É impossível votar 1.000 pessoas no mesmo celular. Isso configura fraude. E por conta disso, por conta de todos esses problemas que eu só estou dizendo por alto, muitas coisas não convém nem mencionar em público, né, numa rede social. Mas, por outro lado, querido, nós somos pastores, não somos crianças, somos homens públicos e devemos também satisfação ao povo que nós pastoreamos. Ah, por que está acontecendo isso e isso? Nós temos também que dar uma satisfação e explicar. Então, está havendo um novo movimento, né, onde eu não chamaria nem de racha, eu chamaria de volta às origens. Porque se a igreja tem uma tradição e tem uma história, ela deve respeitar a história da igreja mãe, que é a igreja em Belém do Pará, onde foi fundada. Tá? E se isso não é respeitado há anos, não resta outra coisa a não ser caminharmos separados. Né? Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Não. Então, está surgindo a CADB, que é a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. E a CGADB vai perder praticamente aí metade dos seus associados. Eu quero deixar você que é membro da igreja, seja CGADB, seja essa nova CADB, seja a convenção estadual, que a igreja do Senhor Jesus, ela é isenta de qualquer coisa, ela está inscrita no céu. Essas associações são terrenas, não são igrejas, tá? É uma associação, digamos, para-eclesiástica, mas não é igreja, ok? E todo membro tem, de acordo com a Constituição, né, no artigo 5º, ele tem o direito de sair, ele tem o direito de preservar a sua honra, ok? E por conta disso é que muitos estão saindo dessa convenção. Então, essa é a história da Assembleia de Deus até aqui. Eu espero, nós esperamos em Deus. E a partir de agora,
muitas coisas boas aconteçam, uma vez que nesses 30 anos não houve nenhum investimento na área de mídia, em distribuição de Bíblias, em emissão de folhetos, Bíblias baratas para que nós possamos distribuir no dia da Bíblia, evangelização e etc. Nenhum projeto de plano de saúde para os pastores ou de aposentadoria, coisa desse tipo. E nós esperamos que daqui para frente seja bem melhor, tá? E todo o sistema ele está propenso a haver uma corrupção, um desvio, e nós esperamos que não haja. Que essa nova convenção possa vir com, corrigindo esses erros que trouxeram tantas divisões, tantos problemas, né, para a igreja. Ok? Deixa eu só ver se tem algum. Boa noite, meu chefe Tanácoli, chefe lá na Marinha. Pimentel, lá de Recife. A igreja em Recife está fazendo 100 anos. Eu quero estar lá, se Deus quiser, em, em 2018. Ok? Aleluia. Irmã Vera, ninguém está reclamando, então eu acho que todo mundo está ouvindo. Ok? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Fábio, irmão Ângelo, irmã Ruth Lobato, esposa do pastor Samuel Levi, irmã Sônia Rangel, irmã Lucimar, irmã Vera, minha esposa Márcia. Deixa eu ver quem está mais aqui. Irmão Bruno Gabriel, lá da Vila Kennedy, WCM. Irmã Edivânia Fragoso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ok? Então, amados, só para nós encerrarmos e para os irmãos entenderem, a igreja prossegue, a história prossegue. Nós aguardamos, né, que haja um derramar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Queremos lembrar que agora, no mês de dezembro, a igreja Assembleia de Deus no Amazonas, o meu pastor, Jonatas Câmara, está fazendo 100 anos. E eu desejo estar lá também. Coloquei no meu coração o desejo de participar de todas as festividades de centenário. Então, foi 100 anos em 2011 em Belém. Agora está tendo 100 anos em Manaus. Ano que vem, 100 anos em Recife. E assim, os estados estarão comemorando o seu centenário. E eu desejo, na medida do possível, dentro das condições, estar participando. Se você observar a minha foto de perfil no Facebook, está escrito "Eu vou", centenário da igreja no Amazonas, nosso pastor Jonatas Câmara, onde nasceu a rede Boas Novas de televisão, que está sempre perto de você e que estará completando ano que vem seus 25 anos. E eu quero estar ali em Manaus, se Deus quiser. Orem por mim. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus e que as correntes de Negueb invadam a tua casa, tua vida e que esse deserto se transforme em manancial de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Paz seja convosco.